Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje com a nossa quarta aula da disciplina Enfermagem e Farmacologia. Aqui quem tá falando é a enfermeira Eliane Nascimento. E dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje sobre os hipoglicemiantes, que são as medicações para tratar ou controlar os índices glicêmicos, que é a famosa diabetes. Gente, conceituando, lembrando que vocês vão aprofundar esses assuntos na aula de clínica médica, né? Mas conceituando, diabetes, ela tem dois tipos, né? O diabetes mellitus tem dois tipos, o diabetes tipo 1 e tipo 2. Basicamente, o diabetes tipo 1 é aquela pessoa, né, insulina dependente, tem uma deficiência na produção de insulina e acaba tendo a destruição das células betas, né, nas ilhotas de Langerhans no pâncreas. Então, ela geralmente tem fatores genéticos, pode ser influenciada por fatores ambientais, pode ser também uma resposta autoimune, né? E claro, o principal que é a destruição das células beta. O tratamento, ele vai consistir em educação alimentar, atividade física e a insulina terapia, né? A medicação vai ser a insulina, que pode ser a regular ou a NPH, além de outras que nós vamos ver mais à frente. A regular, geralmente se usa em 3 doses e a NPH em 2 doses. Por quê, Pro? Porque cada uma tem um tempo de ação. E é esse tempo de ação que vai diferenciar as insulinas e que vai dar a direção do tratamento, tá bom? Os sinais clínicos, geralmente, os principais são a hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue, perda de peso, pode ter cetoacidose, né, poliúria, que é o aumento na quantidade de urina, polidipsia, polifagia e fraqueza, que é a astenia. Gente, os 4 P's da diabetes, pesquisem e vamos debater em sala de aula, tá? A diabetes tipo 2, né? Que é a diminuição ou a parada na produção de insulina. A diabetes tipo 1 geralmente é de nascença ou se desenvolve até o início da adolescência. A diabetes tipo 2, né? Ou a diabetes gestacional, acontece mais na fase adulta, tá bom? E olhem só, o quadro clínico é a poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso. Também tem o comprometimento da acuidade visual e a noctúria, que é excesso de urina à noite. O diagnóstico é feito pela glicemia em jejum, se estiver maior ou igual a 126 miligramas, né, de glicose por decilitro. Pode ser feito também o pós-prandial, que é 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, se estiver maior ou igual a 200 miligramas de glicose por decilitro. O outro exame é a hemoglobina glicada, que se estiver maior ou igual a 6,5%. E a confirmação é que se tenha 2 exames indicando a diabetes, tá? Ou o sintoma clássico, que é a glicemia, ao caso acima de 200 miligramas por decilitro. O tratamento pode ser insulina terapia, que aí tem a ultra rápida, a intermediária, a de longa duração, a pré-misturada, a regular ou análoga. Ou também a modificação do estilo de vida, que é essencial, e os medicamentos, que são os hipoglicemiantes. Aqui nós temos algumas das categorias. Então, bora lá. Como será o tratamento farmacológico, né, contra a diabetes, que é nada mais do que o excesso de glicose ou açúcar no sangue por falha na produção ou no funcionamento da insulina, que é o hormônio que é responsável em fazer com que a glicose adentre as células. A insulina, né? A insulina é um hormônio, ele é sintetizado pelas células beta, que ficam localizadas dentro do interior das ilhotas de Langerhans no pâncreas, né? Que é uma glândula. E ela tem o papel de regular a hemeostase da glicose e controla, né, o nível de glicose no sangue, fazendo o que nós chamamos de chave fechadura, abrindo as células para que a glicose entre, tá? Os tipos de insulina, gente, olhem só, a insulina, a prescrição também é médica, e a insulina, ela vai ser administrada via intradérmica, né? Ela vai ser no subcutâneo, não vai ser intramuscular, porque ela vai ser absorvida no tecido adiposo. As insulinas ultra rápidas, né? Os análogos ultra rápidos.
Nós temos aí a Pidra, que é a glulisina, o Humalog, que é o Lispro, o Novorapid, né, que é o Aspert. Elas vão agir aí de 10 a 15 minutos. Vai ter um pico de ação entre 1 a 2 horas e elas duram pouco, de 3 a 5 horas. Tá? Geralmente se usa de acordo com junto, né, com a refeição. E deve ser administrada antes das refeições, tá? Para que quando começar o processo de digestão, já tenha insulina no organismo. A insulina rápida, né, que é a insulina humana regular, é uma das mais comuns, que é a insulina regular. Ela age em 30 minutos, tem um pico aí de insulina no organismo de 2 a 3 horas. E ela vai durar no organismo funcionando entre 6 horas e 6 horas e meia. Ela geralmente é utilizada junto às refeições. Tem que ser feita aí de meia hora, 45 minutos, meia hora antes das refeições. Para que quando comece a digestão, já se tenha insulina no organismo. Olhem só. A de ação intermediária, que é a NPH. A NPH também é muito comum, tá? Ela tem início de ação aí entre 1 e 3 horas. Ela tem o pico de 5 a 8 horas. Lembram que a regular, ela para antes disso? E ela vai durar até 18 horas. Então, geralmente tem o casamento do uso das duas, tá? Geralmente a aplicação uma vez ao dia, à noite, né, antes de dormir. Mas há casos que precisa se usar 2 vezes ao dia. As insulinas lentas, né? Ou as de longa duração. Elas vão ter o início de ação aí entre 30 a 90 minutos. As mais lentas, elas não têm um pico de ação, elas são constantes. As intermediárias, elas vão ter de 2 a 3 horas. E elas vão durar aí de 6 horas e 30 minutos, mais ou menos, o máximo. Já as de longa duração, elas ficam até 24 horas no organismo, tá? E algumas até mais de 24 horas. Geralmente se aplica uma vez antes de dormir, tá? Claro que a Levermir, como ela dura de 16 a 24 horas, às vezes se usa 2 vezes aos dias, tá? Pra garantir que tenha uma constância. Ela não vai ter um pico, ela vai ter sempre um constante, sempre aquele valor. Claro que a pessoa tem que ter uma dieta adequada também, constante. A insulina pré-misturada, tá? Ela vai ter o componente regular e a NPH, tá bom? Ela vai ter o início de ação de 10 a 15 minutos da regular e de 1 a 3 horas da NPH. Então, 30% da dose é da regular e 70% é da NPH. Aí, 30% da duração é da insulina regular, 70% da NPH. A pré-misturada análoga, que é lenta, ela vai ter 25, 30 ou 50% de cada uma, dependendo, gente, do caso. Dependendo do laboratório, tá? E também deve ser aplicada junto com as refeições. A seringa de administração de insulina, ela é medida em unidades internacionais. Ela tem 1,5, 3, ou ela tem 0,3, 0,5 ou 1 ml, tá? Todas essas medidas não dão nenhum ml. E quando o médico prescrever 10 unidades internacionais, então é no 10, não é no 100. Prestem atenção, tá bom? Aqui, gente, o gráfico de duração das insulinas. Olha em amarelo, a de ação lenta, tá vendo? Elas têm um padrão, estão vendo? Já todas as demais, elas têm um pico, que elas ficam bem ativas no organismo, depois elas diminuem, olhem lá. Os hipoglicemiantes orais. As sulfonilureias, né, que são secretagogos, eles atuam estimulando a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Quer dizer o quê? O pâncreas ainda está funcionando e elas fazem com que ele ele excrete mais insulina. Aí vai ter uma redução na glicemia de até 20% para usar, gente, no diabetes tipo 2, tá? No diabetes tipo 1, só se utiliza apenas a insulina, tá? Não usa outra coisa. Olhem aqui, nós temos os exemplos das sulfonilureias aqui, ó. Cloporpramida, glibenclamida, glipizida, glicazida, a glicazida MR e a glibeperipida, tá? O metabolismo todos dela é hepático e a excreção via renal, tá bom?
Biguanidinas. A atuação das biguanidinas é na produção de glicose. Elas inibem o fígado de produzir glicose. A metformina é o de primeira escolha nessa classe, né, para tratamento de diabetes tipo 2. E diferente das sulfonilureias, elas não afetam a liberação de insulina, tá? Pelo contrário, elas inibem a produção de glicose. Dentro das biguanidinas, nós temos a metformina, a fenformina e a bufomina. As meglitinidas, né? Nós temos aí o repaglidina. Nesse modelo, a liberação de insulina pelas células, né? E o fluxo do potássio nos canais de cálcio. Por quê? É meio discutido isso, gente. Não é uma medicação tão usada, porque os metabólitos, eles podem entrar em conflito, tá? No entanto, ela pode sim ser utilizada em idosos e em pessoas com comprometimento renal. Ela tem um início de ação rápido, né? E ela está indicada para controlar a glicose pós-prandiais, né? Que é depois da alimentação. Os derivados da fenilanina, né? A netiglanina, no caso. Ela estimula a liberação rápida e transitória da insulina, ela vai incentivar que haja, né, a liberação da insulina e vai ter o fechamento dos canais de cálcio por causa da ATP, tá? A ATP vocês vão aprender também na aula de anatomia como que funciona a abertura das células, tá? Os efeitos colaterais e as interações medicamentosas, geralmente o principal é a hipoglicemia. Mesmo assim, ela pode ser usada por pacientes que têm comprometimento renal e também no idoso. Claro que com cuidado, com observância. Os tiazolinenídeos, quase não sai, quase não sai, gente. Eles atuam ligando o receptor, né, de par Y. Esses receptores, eles são encontrados nos músculos, no tecido adiposo e no fígado. O principal efeito é o aumento, né, da expressão do transportador de glicose, que é o GLUT1 e o GLUT4, e a diminuição nos níveis de ácidos graxos livres, tá bom? E elas também melhoram a manifestação da hepática não alcoólica, né, para reduzir a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. No entanto, né, ela também parece ter uma função aí sobre o endotélio. Aqui nós temos a pioglitazona, né? A disponibilidade de outros fármacos também. Assim, a pioglitazona, ela vai interagir com contraceptivos orais, né? Com anticoncepcional oral. E pode interferir reduzindo o efeito, tá? A rosiglitazona, os efeitos colaterais e as interações aumenta o risco de angina no peito, né, que é a dor, e também a sugestão do infarto agudo do miocárdio. Os inibidores da absorção de glicose, né, eles vão inibir competitivamente as enzimas, né, de glicose, as intestinais, e reduzem o aumento das pós-prandiais de glicose e retarda a digestão, né, na absorção do amido e dos disacarídeos, a arcabose e o miglitol, tá? Não é metabolizado nem depurado pelo rim. Portanto, gente, não deve ser usado na presença de insuficiência renal, porque o rim não vai saber lidar com esse produto, tá? Os efeitos colaterais são mais aí flatulência, diarreia e dor abdominal. Então, bora lá. Relembrando, os antidiabéticos orais e também os injetáveis, tá? A função é a regulação da glicemia e o controle da diabetes, né? Nós temos os que estimulam a liberação da insulina, que dependem da glicose. Nós temos também os que atuam sobre a absorção e excreção de glicose. E nós temos os que atuam no fígado e no tecido adiposo, além das insulinas. Estudem esse mapa mental, que o nosso debate com certeza vai ser muito legal. E dúvidas? Chamem lá no chat que eu tô aguardando por vocês.